Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estou-me a rir porque agora é que eu arranjei aqui um cenário. Este vídeo pertence àquele grupo que se chama Quando o meu blog era ainda um apontamento. Que consta de, já devem saber, né? Sou eu que guardo os papelinhos que manuscrevo, quando me lembro das coisas que quero depois estender no blog, escrevendo, e faço uns apontamentozinhos muito sucintos, muito mal amanhados, com uma caligrafia muito estrambólica, e que depois, umas horas depois, então é que estendo. E eu guardo esses papelinhos uma série de meses para depois fazer um vídeo a constatar se me lembro que circunstâncias é que me levaram a apontar esse assunto para depois o escrever no blog, ou então não. Mas vamos começar. o primeiro apontamento diz simplesmente: o caderno está grosso. E se eu sei o que é que isto quer dizer? Sei porque é que o que acontece com todos os meus cadernos, porque eu gosto de guardar coisas dentro dos cadernos. São coisas que podem ir, por exemplo, de folhas de árvores a papéis de repousado. Penas de aves, que eu também já tenho guardado. Ora, tudo isso vai acumulando espaço, né, entre as folhas dos cadernos. E então, em dada altura, acontece que o caderno está grosso. E então era isto. E, se bem me lembro, eu apontei isto também porque eu ia abandonar o caderno antes de o ter todo escrito. Que é uma coisa que eu faço até com alguma frequência, precisamente por isto. Fica tão grosso, além de ficar pesado, e depois eu tenho que andar sempre com o meu caderno, porque eu sou grafómana e eu tenho que andar com um caderno. Eu tenho que andar com um caderno e, no mínimo, 4 canetas, mas eu acho que ao momento eu até ando com mais. Eu não gosto só de escrever, eu tenho que escrever. Eu encontrei um apontamento que não sei porque o apontei. Diz assim: se desse o cartão, ele não ia poder fazer nada. Eu não sei o que é que levou a apontar isto. Eu não sei quem era ele, eu não sei que cartão é, não sei qual a circunstância que me levou a apontar isto. Não faço ideia o que é que escrevi depois de ter apontado isto. Mesmo. Agora vai-se a ver, e se os carros param no semáforo da avenida, calhando ser cedo ou então tarde, e havendo pouco trânsito, há cada vez mais carros daqueles que se calam. Não, há cada vez mais carros daqueles que calam o motor quando em ponto morto. E a avenida ficou silenciosa por demais. Ora, isto nem é questão de eu me lembrar ou de me deixar de lembrar, é porque não é difícil retirar algo daqui. Há cada vez mais carros daqueles que, quando param, portanto, se o carro está em ponto morto, separados num semáforo, por exemplo, o motor cala-se. Quando a pessoa engrena a mudança, o carro automaticamente reata o trabalhar do motor. E então, cada vez Lisboa está mais silenciosa. Eu digo Lisboa, pode ser o mundo inteiro, mas eu falo de Lisboa porque normalmente é onde eu ando mais, em Lisboa, e nota-se um maior silêncio. Portanto, imagine-se uma fila de semáforo vermelho, uma fila que se tenha feito com 3 ou 4 carros. Se dois forem desses silenciosos, ora, é óbvio que ali assim ao redor há mais silêncio. E foi isto que eu quis dizer com este apontamento. Este apontamento diz simplesmente descrever quão sinuoso é o caminho até a Holanda. Eu não me lembro bem em que moldes é que eu construí este post, mas pá, é porque o caminho até a Holanda é sinuoso. O caminho até a Holanda, ou seja, é uma viagem que eu fiz mais o Luís, meu marido, há um ano e tal, quase dois. O caminho fez-se sinuoso porque nós o fizemos assim. Porque nós não precisaríamos de 2.300 e não sei quantos quilómetros para chegar até onde chegámos. Mas nós descrevemos um caminho sinuoso porque gostamos muito de conhecer sítios e porque realmente eu acho que um dos nossos lemas é o melhor é a viagem, não o destino. Nós gostamos de ir pela viagem, até porque nós normalmente quando empreendemos este tipo de viagem pensamos num destino e preocupamos-nos imenso com os lugares onde passar para lá chegar, não exatamente levando em conta ou não principalmente levando em conta o caminho mais perto. Por isso é que eu chamei sinuoso ao caminho que fiz até a Holanda. Um apontamentozinho que diz morangos, feridas, céu, ferida, título.
semente de fora que parecem umidade, que recebem umidade. Não me lembro da totalidade deste apontamento, sei que o morango é o único fruto, segundo li, também não fiz pesquisa nesse sentido, mas eu li algures que o morango é o único fruto que tem as sementes do lado de fora e não do lado de dentro. Portanto, as sementezinhas ferem a boca e depois o ácido penetra nessas feridas. E não é assim lá muito confortável. Depois que reagem, que recebem na umidade, não sei o que é que eu queria dizer com isto, com a umidade. Como é que eu relacionei a umidade? Será a umidade do fruto? Esta parte é que eu já não sei. Não está totalmente descodificado, mas está quase. Mais um apontamentozinho que diz: lençóis, passar a ferro, blusa que precisa, entre parênteses, amarela, 30 anos, e de que é que estás à espera? Sim, sei, sim, senhor. O que acontece é que eu não passo lençóis a ferro. O que acontece é que eu, na verdade, eu não passo a ferro. Mas havia uma blusa amarela que eu tinha, que eu já não tenho, porque me desfiz dela. Mas era uma camisola que precisava mesmo de ser passada a ferro, porque não tinha como disfarçar os vincos quando era lavada. E eu tinha mesmo que a passar a ferro. E eu não me desfiz dela por conta disso. Mas também não interessa. Eu acho que os 30 anos são... Sim, já me estou a lembrar. Está aqui 30 anos porque eu fiz 30 anos de casada em 2019, portanto já lá vão quase 2 anos. E de que é que estás à espera? É aquela situação de nós deixarmos passar o tempo e não usarmos as coisas que temos por serem demasiado boas. Isso não existe atualmente na minha vida. Ou praticamente não existe. Às vezes custa-me um bocadinho ir buscar coisas boas, com medo de partir, com medo de estragar, com medo de colocar nódoas que depois não saiam, blá blá blá. Mas eu, desde há 2 ou 3 anos para cá, mais ou menos, eu achei que era boa ideia começar a usar todas as coisas que eu tenho, porque é muito mau emprego. Tê-las guardadas, mas para quê? Não tem jeito nenhum, na verdade. Para que é que eu estou a guardar as coisas? À espera de quê? E este que é que estás à espera? É isso. Estás à espera de quê para usar as tuas coisas? Tenho então agora aqui um apontamentozinho que diz: não era carrinhos de linha, eram frasquinhos de verniz. A ida veio do colorido. A ideia veio do colorido da prateleira. No título, colocar arranja, mas é uns óculos novos. Ah, pois, já me lembro. Então eu olhei para uma prateleira qualquer, pois, eu olhei para uma prateleira que tinha frasquinhos de verniz. Penso que não é difícil lembrar que uma montra de verniz é algo extremamente colorido. Uma montra com carrinhos de linhas é algo extremamente colorido. Claro que depende das cores que lá se ponha, mas normalmente são, não é? São umas prateleiras muito bonitas, muito vistosas. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a confusão entre carrinhos de linhas e fresquinhos de verniz e por isso é que eu no título ia pôr arranja, mas é uns óculos novos. Porque confundi frascos de verniz coloridíssimos, coloridíssimos com carrinhos de linha. Comprar alfinetes ou coisa assim, discretos, funcionais, para prender os casacos. Convém 2 a cada casaco, pois sendo um só, uma badana abanará com o andar e deslocar-se-á ao lugar de aperto. Quero eu dizer, ao lugar onde coloquei o alfinete. Sim, eu lembro-me disto. Eu acabei por comprar não alfinetes, mas molas de prender o cabelo, para prender os casacos. Isto porque, e ainda agora, a maioria dos casacos que eu tenho não tem botões, porque se usa assim agora, os modelos dos casacos, a maioria são assim, então os meus são assim. E eu, como não gosto muito de andar, como sou muito friorenta e gosto que o casaco esteja apertado, com o andar as badanas vão ao vento, né? E vai tudo para trás e faz frio e eu não quero. E então inventei, entre aspas, isto de colocar molas no sítio onde os casacos deviam ter os botões e assim fica como que abotoado, mas é amolado. Não é imolado, é amolado com molas. E assim já não esvoaça, já não tenho frio. Tenho alguns casacos assim, 2 ou 3 casacos, que é assim que os aperto. Domingo, falar com o carro, ou tu que estás só, não estejas isso, fala com as coisas do teu cotidiano. Pois sei, sim senhor, sei a que se deve este apontamento. Sei. Houve uma altura na minha vida
nessa altura, em que eu simplesmente não conduzia senão para o supermercado. E tinha muito medo e fazia muita impressão e pronto, tinha aqui toda uma série de coisas a moer-me a cabeça e não conseguia dar conta do recado e pronto. E então houve um dia que eu achei que sim, senhor, que tinha que ser. Então o que é que eu fiz? Houve velhos tempos em que havia ginásio, que agora não há, ao momento da gravação deste vídeo, não, os ginásios estão fechados porque estamos em confinamento. Mas então era domingo e eu pensei, opá, tem que ser. E eu agarrei no carro e fui para o ginásio treinar. Agarrei no carro, fiz toda uma viagem, que o ginásio fica perto do estaminé, mas não perto da minha casa, então eu balei daqui e não do estaminé. E foi muito bom. E depois pus-me a falar com o carro. Ó carro, então, gostas de vir aqui? E tal, até tinhas saudades disto aqui. Gostaste de cheirar o cheirinho do Tejo? Eu lembro-me perfeitamente deste post. Gostaram do post? Post. Está bem, não está? Está very, very British. E depois, não contente com estar a falar com o carro, ainda me ponho a aconselhar os leitores a falarem com as suas coisas do cotidiano. Aliás, a falarem com as coisas do seu cotidiano. Que conselho válido, não? Falem com as vossas coisas. Não estejam sós. Falem com as vossas coisas. Este é um pequeno à parte que eu faço aqui. Não há assim muito tempo que eu estive a falar com uma pessoa acerca disto de falar sozinha. Assim, à primeira vista, parece uma coisa parva. Mas é uma coisa parva que ajuda. Infelizmente ou felizmente, eu nem sei. A verdade é que as coisas parvas muitas vezes nos fazem felizes. Isto de eu falar sozinha, a mim ajuda-me. Ou então com coisas, ajuda-me. Distrai-me. Porquê é que há de ser mau? Porquê é que há de ser parvo? Porquê é que há de ser pateta? É uma ajuda que eu tenho. Porquê é que eu não posso falar com as minhas canetas? Ou com a árvore amarela? A árvore amarela é a minha amiga. Ela é a minha amiga. Ela pode é não saber, tudo bem, mas e depois? Sei eu. Eu não acho que seja parvo falar sozinha, nem falar com coisas, nem ter coisas como amigo. Até porque as coisas têm uma singularidade muito especial, que é de nunca nos desapontam, ouvem-nos. Está então terminado mais um vídeo, eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, caso gostem destas coisas que eu venho para aqui dizer e mostrar. Não se esqueçam de deixar um gosto, caso tenham gostado deste vídeo. Então vá, até o próximo vídeo.